Vamos retomar nossa aula agora. Sejam bem-vindos. Agora nós vamos falar sobre programação linear. Nós vamos começar a entrar aí na parte da modelagem algébrica da pesquisa operacional, né? Porque mais adiante nós vamos também fazer aulas de laboratório para entender como é que funciona isso. Mas primeiro eu preciso passar essa teoria para que vocês consigam caminhar, né, até chegar lá no ponto de fazer a simulação no computador. Exemplificando então o processo de um problema de modo real e a construção do modelo analítico. Isso é o que nós temos como objetivo, né? Buscar então essa exemplificação do processo. Ao final, nós vamos conseguir realizar um processo de modelagem algébrica desses problemas, né, de natureza quantitativa de monoperíodo. Tá? Aos poucos nós vamos complicando um pouquinho, mas por enquanto vamos fazer essa análise de natureza quantitativa de monoperíodo. Qual que é, então, a preocupação? Né? A preocupação é encontrar a melhor solução para os problemas associados a modelos lineares. Então, daqui para frente, é isso que nós vamos buscar, a ótima solução. E, afinal de contas, né, o que é esse tal modelo de programação linear? Modelo de programação linear é a maximização ou minimização de uma função objetivo linear com relação às variáveis de decisão do modelo, respeitando as limitações que são as restrições do problema, expressas por um sistema de equações ou inequações associadas com as variáveis de decisão do modelo. Calma, que parece complexo, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Razões para o uso de uma programação linear. Ela tem uma grande variedade de situações que podem ser aproximadas por esses modelos. Ela tem uma existência de técnicas algorítmicas bem eficientes, o estágio de tecnologia computacional, e nós temos aí a possibilidade de realizar análise de sensibilidade dos dados do nosso modelo. A construção de modelos não é uma ciência, né? Ela é uma arte que pode ser melhorada com a prática. Né? Nós temos como exemplo aí, né, a determinação de um mix de produção. Né? Então, eu tenho vários produtos para produzir. Quanto que eu vou produzir de cada produto? Qual que é a melhor condição para eu fazer a minha produção mista? A seleção de mídia de propaganda. Né? Então, quando eu vou fazer uma divulgação de um determinado produto, eu tenho vários meios de comunicação. Qual que vai ser mais efetivo? Como que eu vou decidir por quais meios de comunicação eu vou usar e quanto desses meios eu vou usar? Vamos iniciar nossos estudos pelo problema 1, que é a determinação do mix de produção. Vamos ao problema 1. É a determinação do mix de produção. Uma companhia, ela deseja programar a produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recurso, mão de obra e material. O suprimento de material é de 200 quilos e a disponibilidade de mão de obra diária é de 150 horas. Então, nós temos aí o nosso modelo. Nós temos 3 produtos, produto A, produto B, produto C, e nós temos a mão de obra. Né? Então, aqui nós vamos falar horas por unidade. Tá? Então, a mão de obra, ela trabalha 7 horas no produto A, 3 horas no produto B, 6 horas no produto C. Material, quilo por unidade. Produto A, 4 quilos, produto B, 4 quilos, produto C, 5 quilos. É o quanto que eu preciso de material para produzir esse produto. Então, esses números são o quê? No produto A, vamos avaliar o produto A. O produto A, ele fala que eu preciso, para produzir o produto A, eu preciso de 7 horas de mão de obra, eu preciso de 4 quilos de material e eu vou ter 4 reais de lucro. O produto B, eu vou precisar de 3 horas de mão de obra, 4 quilos de material e 2
reais de lucro. Produto C, eu vou precisar de 6 horas de mão de obra, eu vou precisar de 5 quilos de material e eu vou ter um lucro de R$3. E aí, olhando assim, qual que é o melhor, né, produto? Qual que você falaria assim, eu vou escolher esse produto porque esse produto é o melhor para ser produzido? Né? Vocês já pararam para pensar qual seria essa situação? Né? Qual que seria a melhor escolha? Tem gente que provavelmente vai falar, eu vou escolher o produto A porque o produto A, ele me dá um lucro de R$4. Só que pensa bem, você vai gastar R$7 de mão de obra. 7 horas de mão de obra. Quanto custa a hora dessa mão de obra? Será que realmente essa é a melhor escolha? Né? Então, aqui, na verdade, a proposta do problema não é você escolher um produto. Eu preciso produzir os 3 produtos. Com esse cenário de restrições, qual é a melhor combinação de quantidade de produtos para que eu tenha a melhor situação de lucro? O cenário é diferente, não é escolher qual que é o melhor, e sim qual é a melhor combinação, que é um mix de produtos, qual é a melhor combinação que eu faço de todos esses produtos a fim de obter uma boa lucratividade para a empresa. Então, a pergunta é quanto? Quanto o quê? Então, vamos começar a dividir as coisas. De acordo com o modelinho que nós vimos no slide anterior, nós temos aí, primeira coisa que nós precisamos fazer, identificar as variáveis de decisão. Quais são as variáveis? São os nossos produtos, né? Então, nós temos lá produto A, produto B e produto C. Então, as nossas variáveis de decisão vão ter o nome de XA, XB e XC, de acordo com cada um dos modelos, né? XA, XB e XC. Segunda condição, a identificação do objetivo. Nosso objetivo é a maximização do lucro total. Então, a nossa função agora vai caminhar lá onde está a linha de lucro, tá? Como que vai ser feito isso? O lucro em relação a cada um dos produtos. Então, nós temos aí 4 vezes XA, mais 2 vezes XB, mais 3 vezes XC. Esse é a condição de identificação da nossa função objetivo. Identificação das restrições. Onde estão as restrições? Quais são as minhas restrições? As minhas restrições estão nas linhas de mão de obra e de material. Então, vamos fazer de forma separada. Vamos fazer limitações para mão de obra e vamos fazer limitações para material. Então, qual que é a condição que eu preciso avaliar? Olha lá, 7XA mais 3XB mais 6XC. Essas são as restrições de mão de obra. Limitação de material, 4XA mais 4XB mais 5XC. Essas são as restrições de material. Existe uma outra restrição que nós chamamos de não negatividade, que é a informação que você precisa deixar claro que esses valores nunca podem ser negativos. Então, XA, XB e XC tem que ser maior ou igual a 0. Ainda falando um pouquinho sobre as restrições, nós temos ali onde está escrito sujeito a restrições, a fórmula que nós montamos. Ela tem uma condição, né? A fórmula tanto da mão de obra como da matéria-prima, ela tem uma condição. Ela tem a condição da disponibilidade, né? Então, lá na nossa mão de obra, é dito que, no enunciado, foi dito que nós temos disponibilidade de 150 horas de mão de obra. Então, a fórmula da mão de obra tem que ser, essa somatória tem que ser menor ou igual a 150 horas.
Quando nós falamos do suprimento, que é a quantidade de matéria-prima, a limitação dela é em 200 quilos. Então, não adianta eu fazer uma situação sensacional aonde eu vou exceder esses 200 quilos. Então, essa soma tem que ser menor ou igual a 200 quilos. E dessa forma, nós temos, então, montado o nosso modelo algébrico. O nosso modelo algébrico, então, vai ser apresentado desta forma. Né? Encontrar os valores de XA, XB e XC, de forma que eu tenha a minha maximização em 4XA mais 2XB mais 3XC, com as seguintes restrições. 7XA mais 3XB mais 6XC tem que ser menor ou igual a 150. 4XA mais 4XB mais 5XC tem que ser menor ou igual a 200. E XA, XB e XC nunca pode ser menor que zero. Agora, no problema 2, nós vamos estudar, né, a seleção de mídia de propaganda. No problema 2, nós vamos trabalhar com a seleção de propaganda de mídia. Então, vamos à situação problema. Uma companhia de propaganda, ela deseja planejar uma campanha com 3 diferentes meios de comunicação: TV, rádio e revistas. Ela pretende alcançar o maior número possível de clientes. Quais são as condições? Né? Em um estudo de mercado, eles tiveram essa tabela, essas respostas. Né? Que o custo para uma propaganda em TV no horário normal custa 40 mil. No horário nobre custa 75 mil. No rádio custa 30 mil e em revistas 15 mil. Nessas condições, quais são as condições de clientes atingidos? Nós temos aí, para a TV normal, 400 mil clientes atingidos. No horário nobre, a TV passa para 900 mil clientes atingidos. O rádio, 500 mil clientes atingidos. E as revistas, 200 mil clientes atingidos. Público de mulheres atingidas. Né? Num horário normal, nós temos aí 300 mil mulheres. No horário nobre, 400 mil mulheres. No rádio, são 200 mil. E as revistas, nós estamos falando aí de 100 mil mulheres. Esse, então, é o cenário do estudo de mercado que foi feito. E baseado nessas condições, é que nós vamos ver qual é a melhor situação para fazer, então, a distribuição do nosso dinheiro para fazer as campanhas. Sabe-se ainda que a companhia não quer gastar mais do que 800 mil reais. Então, isso já é uma restrição. Ela tem um limite de dinheiro para gastar. Um mínimo de 2 milhões de mulheres tem que ser atingidas. E eles querem gastar no máximo 500 mil reais com TV, no mínimo 3 vinculações no horário normal de TV, 2 vinculações no horário nobre de TV, entre 5 a 10 vinculações no rádio e revistas para cada meio de divulgação. Então, essas são as nossas restrições. Identificando, então, quais são as variáveis de decisão. As nossas variáveis de decisão são TV normal, TV no horário nobre, rádio e revistas. E elas vão ser representadas por X1, X2, X3 e X4. E o nosso objetivo? Lá no enunciado, ele fala que o objetivo é maximizar o número de clientes atingidos. Então, a nossa fórmula ela vai ficar desta maneira. Buscando os clientes atingidos, 400 mil vezes X1, 900 mil vezes X2, 500 mil vezes X3 e 200 mil vezes X4. Agora vamos às restrições, né? Eles colocaram bastante restrições, então como que nós vamos trabalhar com elas? Orçamento.
400.000 vezes x1, mais 75.000 vezes x2, mais 30.000 vezes x3, mais 15.000 vezes x4. E ele determinou que esse orçamento não fosse superior a 800.000. Então, essa somatória tem que ser menor ou igual a 800.000. A outra restrição era a questão das mulheres, né? O número de mulheres atingidas. Eles pretendem alcançar pelo menos 2 milhões de mulheres. Então, vamos lá com atenção nesse item. 300.000 vezes x1, mais 400.000 vezes x2, mais 200.000 vezes x3, mais 100.000 vezes x4, maior ou igual a 2 milhões. Presta atenção, até agora nós estávamos falando em menor ou igual. E aqui eu tenho uma condição de que tem que ser pelo menos 2 milhões. Então, é maior ou igual e não menor ou igual. Outra restrição. Quanto que vai se gastar com TV? TV, eles pretendem gastar no máximo 500.000. Entre TV no horário nobre e TV no horário normal, eles querem gastar até 500.000. Então, eu vou colocar a restrição. 40.000 vezes x1, mais 75.000 vezes x2, tem que ser menor ou igual a 500.000, que é o meu limite. Agora, vamos fazer os estudos do número de veiculações, que são outras restrições que eles colocaram, né? O meu x1 tem que ser maior ou igual a 3. Por quê? Ele diz que, no mínimo, eu preciso de 3 vinculações no horário normal de TV. Ele também fala que eu preciso de 2 vinculações no horário nobre de TV. Então, meu x2 tem que ser maior ou igual a 2. Quando ele fala em vinculações de rádio e revistas, ele fala que tem que ser de 5 a 10 para cada meio de divulgação. Então, ele vai falar lá, no rádio, eu tenho que ter o meu x3 entre 5 e 10, e nas revistas eu tenho que ter o meu x4 entre 5 e 10. E lembrando da condição da negatividade. A negatividade x1, x2, x3, x4 não podem ser negativos, tem que ser maior ou igual a 0. E agora sim vai ser possível que a gente chegue na ótima solução. Essa aula foi uma aula de modelagem, tá? Então, nós modelamos todo o nosso cenário. Mais adiante, nós vamos, então, fazer o estudo para chegar na ótima solução. Esse mesmo exemplo nós vamos usar nas próximas aulas para chegar no estudo e chegar nos valores da ótima solução. Por enquanto, nós estamos falando em sistemas de modelagem, é um sistema real para um método analítico. As soluções, elas usam ferramentas computacionais, né, como o método Solver do Excel ou o programa Lindo, utilizam o algoritmo Simplex para resolver o conjunto de equações. Então, nas próximas aulas, aí sim nós vamos trabalhar com essas questões e avaliar como é que se faz, né, a migração dessas informações que nós filtramos para esses sistemas. Até a próxima! Aqui vocês têm o link da lista de presença e o código da aula. Vocês precisam preencher essa lista de presença para contar a presença de vocês na aula de hoje. No mais, obrigada, até a próxima.